Olá, bom dia, né? Bom dia para vocês. É, Missão dada é missão cumprida, né? Por isso que eu estou aqui hoje, depois do fiasco. Eu juro que eu não estou usando internet 3G nem gato net, viu, pessoal? Mas a internet daqui de casa não está colaborando para as nossas transmissões ao vivo, né? Eu vou procurar solucionar esse problema, porque eu acredito que em tempos de isolamento social isso talvez seja aí uma ferramenta de trabalho, né? Mas enfim, nem Nossa Senhora da Live ajudou e aí, infelizmente ou felizmente, né? Acredito que porque nós é, tivéssemos grande número de visualizações simultâneas, né? Isso é muito bom, mas inviabilizou a nossa transmissão ao vivo. Então, para que vocês não sejam de alguma forma prejudicados, para que vocês não fiquem aí na curiosidade sobre o tema, a gente resolveu gravar um vídeo. Esse vídeo vai ser depois disponibilizado pela, pela Isa nas redes sociais, acredito que no YouTube. E aí, se mais alguém tiver alguma dúvida, né, depois, ao final da apresentação, eu deixo o meu contato, meu e-mail e fico aí à disposição, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar sobre displasia coxofemoral em pequenos animais. É uma das afecções mais frequentes em pequenos animais, né? Acomete cães de grande porte a gigantes, então existem algumas raças que são mais predispostas, inclusive Rottweiler, Pastor Alemão, São Bernardo, Labrador, Golden, que são raças bastante comuns na atualidade e que infelizmente é difícil hoje é, atender um exemplar da raça que não tenha ao menos um grau leve da doença, né? Pastor alemão, por exemplo, né, aqui representado, é uma das raças mais predispostas, né? Dificilmente a gente atende hoje um pastor alemão que não tenha ao menos um grau leve da doença. Bom, e cães e de pequeno porte, gatos, podem ter displasia coxofemoral, né? O que vocês acham? Sim, né? Cães de pequeno porte, gatos podem sim ter displasia coxofemoral. O que acontece é que normalmente o cão de pequeno porte ele compensa com maior facilidade uma disfunção articular. No caso da articulação coxofemoral, como que ele faz isso? Né? Normalmente ele inclina a pelve e vai projetar o peso corpóreo no membro contralateral. Embora a displasia coxofemoral seja uma condição bilateral, ou seja, que acometa ambas as articulações coxofemorais, normalmente uma articulação é mais gravemente acometida do que a outra. Então, isso faz com que esse animal consiga compensar a disfunção mais grave de uma articulação em relação à outra. E aí isso faz com que a claudicação, que é o principal sinal clínico, seja talvez menos importante, menos evidente, né? E aí o tutor, né, diante disso, acaba não buscando assistência veterinária. Então, em cães de pequeno porte, a displasia coxofemoral, sim, ela pode ocorrer, mas é subdiagnosticada. Entre as raças caninas de pequeno porte, Poodle, Cocker Spaniel são raças mais predispostas. E gatos, né? Gatos para os gateiros e as gateiras de plantão, né? Gatos também podem ter displasia coxofemoral. Novamente, a doença é subdiagnosticada na espécie felina. O que acontece com os gatos é que normalmente eles tem uma diminuição do nível de atividade física. E isso muitas vezes acaba passando despercebido, ou tido como algo inerente ao comportamento felino. Ah, é gato, gato gosta de dormir, dorme bastante, dorme o dia inteiro. Ou então, ele já está mais velhinho mesmo, é normal, né, que ele
tenha esse nível de atividade física mais reduzido, né? Dificilmente o gato com dor devido a alguma disfunção articular vai apresentar claudicação. E aí, novamente, os tutores acabam não percebendo, não buscando assistência veterinária. Então, em gatos, a displasia coxofemoral, sim, também pode acontecer. Novamente, a doença é subdiagnosticada. E dentre as espécies felinas, o Maine Coon é uma das mais predispostas. Dentro das raças felinas, o Maine Coon é uma das mais predispostas. A displasia coxofemoral, ela é considerada uma doença do desenvolvimento. O que isso quer dizer? Os animais eles nascem com as articulações coxofemorais normais e ao longo do seu crescimento e da maturação do sistema músculo-esquelético surgem as alterações osteoarticulares que são tão características da doença. Então, a displasia coxofemoral, ela é uma doença do desenvolvimento, tá? Por isso, por nascerem com as articulações coxofemorais normais, ela não é uma doença congênita, tá? Embora existam genes relacionados com o desenvolvimento da doença, genes esses responsáveis pela conformação da articulação coxofemoral, ela não é uma doença congênita. Para facilitar aí, que são dois termos que acabam muitas vezes sendo confundidos, nascer com, congênito, e aí talvez fique um pouco mais fácil para vocês. Então, ela não é congênita, porque eles nascem com as articulações coxofemorais normais, mas sim é hereditária, porque existem genes responsáveis pela conformação da articulação coxofemoral, e esses genes são transferidos de geração para geração, tá? Ou do pai ou da mãe, ou de ambos para gerações seguintes. E é uma doença multifatorial, então existem genes responsáveis pela conformação da articulação coxofemoral, E a ativação ou não desses genes vai depender aí de uma série de fatores externos, fatores ambientais, fatores nutricionais e outros. Tá? Então, por exemplo, esses fatores externos eles funcionam como se fosse um interruptor, ligando e desligando esses genes responsáveis pela conformação da articulação coxofemoral. Por exemplo, piso escorregadio, a alimentação, tudo isso pode influenciar na ativação desses genes. Tá? Por isso que ela é considerada uma doença multifatorial. Então, resumindo, é uma doença do desenvolvimento, os animais nascem com as articulações coxofemorais normais, é uma doença hereditária e é uma doença multifatorial. Quando a gente fala dos sinais clínicos, os sinais clínicos envolvem claudicação, que pode ser uni ou bilateral. Vale lembrar que a doença acomete ambas as articulações coxofemorais, mas eu posso ter uma articulação mais gravemente acometida do que a outra. Por isso que a claudicação não necessariamente é bilateral. Um outro sinal clínico bastante comum é aquele andar bamboleante, que é bastante característico da doença. Normalmente os tutores, por até desconhecimento, acham bonitinho, ela está rebolando, ai que gracinha, que bonitinho, mas na verdade não, não tem nada de gracinha, é sinal clínico, é manifestação de uma doença, inclusive bastante grave, bastante séria, mas é um dos sinais clínicos comuns. Existem aí outros achados ao exame físico que a gente vai discutir ao longo da aula de hoje. Mas de forma didática, a gente vai dividir os sinais clínicos em animais jovens e em animais de meia idade a idosos. Tá? Nem todo ortopedista, nem todo cirurgião gosta dessa divisão, que é uma divisão mais didática. Na prática, nem sempre isso é tão simples assim, Mas aqui a gente vai tentar tornar, talvez até um pouco mais simplista, mas mais didático, a interpretação do que está acontecendo na displasia coxofemoral.
tá? E isso é importante quando a gente for falar lá na frente do tratamento. Bom, então animais jovens, eles vão ter, né, sinais clínicos decorrentes de dor. E a dor aqui é secundária à inflamação. Inflamação do quê? Inflamação de distensão da cápsula articular, de extensão do ligamento da cabeça do fêmur, que é chamado de ligamento da cabeça do fêmur, bem criativo, né? E microfraturas acetabulares. Por que isso está acontecendo? Imagina, né? Estou aqui com um modelo anatômico para facilitar a explicação. Então aqui a gente tem do lado de cá uma articulação coxofemoral normal, né? E do lado de cá já, né, uma articulação coxofemoral completamente remodelada, né, num estágio já mais avançado. Bom, imagine que essa articulação ela não está encaixando bem. E aí, essa cabeça ela não encaixa no acetábulo, porque esse acetábulo normalmente é raso ao rasamento do acetábulo, rasamento acetabular. Isso acontece às vezes por uma falha no desenvolvimento desse acetábulo, pelo fechamento precoce do centro trirradiado acetabular, né, que é um centro de crescimento localizado aí na fossa do acetábulo. Por algum motivo, esse centro trirradiado acetabular sofre o fechamento precoce, ele não se desenvolve por completo e não recobre a cabeça do fêmur. Tá? Então esse acetábulo é raso, a cabeça ela não encaixa direito e aí ela começa a se chocar contra a borda crânio-dorsal do acetábulo, promovendo essas microfraturas. Começa a se chocar contra a própria cápsula articular, né, localizada ali ao redor dos componentes ósseos da articulação coxofemoral, né, e começa a haver a distensão do ligamento da cabeça do fêmur. Tudo isso vai promover inflamação, né, e, consequentemente, dor. Então, os animais jovens tendem a apresentar sinais agudos da doença devido à inflamação. E a inflamação ocorre pela distensão de cápsula e ligamento e microfraturas acetabulares. Já os animais de meia idade a idosos, eles vão ter sinais clínicos decorrentes de dor, e essa dor, no caso aqui, ela é devido à degeneração da articulação. Não que não possa haver inflamação, mas o que predomina na maior parte do tempo, né, são alterações degenerativas articulares. Tá? Claro que pode haver a reagudização do processo inflamatório, e é por isso que nem sempre essa divisão didática é tão fácil, tá? Mas, de uma forma geral, esses animais vão ter aí, né, dor devido à degeneração, devido ao estabelecimento da doença articular degenerativa, ou osteoartrose, ou simplesmente artrose. O que está acontecendo, né? Então, não está encaixando bem, né? Opa, aqui, não está encaixando bem. E aí o organismo, bom, ele entende que se não está tendo um bom encaixe, eu preciso melhorar o encaixe por meio do remodelamento da articulação. Isso acontece pelo achatamento da cabeça femoral, pelo espessamento do colo. E se está instável, o organismo entende que ele precisa melhorar essa estabilidade por meio da produção de novo osso. Ele tende a tentar tornar essa articulação mais estável. Só que essa produção de osso não é algo ordenado, e aí vai haver, né, a deposição aí de osso peri e intraarticular, que é o que a gente chama de osteófito. Né? Isso aqui, esse remodelamento, essa proliferação que a gente vê aqui, né, da borda acetabular, ao redor da cabeça, ao redor do colo do fêmur, essa proliferação óssea desordenada a gente chama de osteófito. Isso, né, é uma das alterações que caracterizam a doença articular degenerativa, que é o que está acontecendo em animais de meia idade a idosos. Tá? Então, guarda essa informação, porque ela vai ser útil quando a gente for falar do tratamento. Aqui, né, nos sinais clínicos, né, é bastante
comum evidenciar, né, que a garupa, que deveria ter um contorno mais arredondado, normalmente, né, em animais displásicos, ela vai ter esse contorno mais quadrangular. Isso acontece, primeiro, por atrofia da musculatura, normalmente devido ao desuso da musculatura de membros pélvicos, o animal tem dor, e aí tende a apresentar um nível de atividade física reduzido, consequentemente a atrofia da musculatura. Essa atrofia que não é localizada, mas que tende a ser mais pronunciada na região glútea. Isso faz com que os trocânteres femorais maiores, que são esses aqui, né, os trocânteres femorais maiores, fiquem mais evidentes. E isso faz com que a garupa assuma esse contorno mais quadrangular. Além disso, pode haver a subluxação da articulação coxofemoral, que é quando há uma perda parcial do contato entre os elementos articulares. O acetábulo é raso, ele não recobre a cabeça, que está subluxada. Existe ainda um contato, mas esse contato é bastante reduzido entre o acetábulo e a cabeça femoral. Quando isso acontece, o fêmur tende a se projetar dorsocranialmente, e aí isso faz com que o trocânter femoral maior fique ainda mais evidente, e a garupa assuma esse contorno mais quadrangular aqui, ó, ao invés de um contorno arredondado, que seria o normal. Pelo balançar aqui da cauda, a gente pode, né, ter aí a impressão de um andar bamboleante, que é característico da doença, e é bastante comum que o animal, né, ele projete o membro pélvico em direção aqui ao centro gravitacional, isso para tentar melhorar aí o equilíbrio e a deambulação. Né? Isso também para minimizar o contato entre cabeça e fossa acetabular, porque esse contato osso-osso gera dor e inflamação. Tá? Então isso aqui também é bastante comum em cães com displasia coxofemoral. E o que é importante dizer é que nem sempre eu vou ter uma correlação entre sinal clínico e gravidade da doença. Pode ser que eu tenha um animal extremamente ativo, como esse aqui da foto, e que apresente alterações osteoarticulares graves, como aqui, né, no caso representado. Então, esse animal tem um rasamento, né, do acetábulo, aqui um espessamento do colo, um remodelamento importante da cabeça do fêmur, né? Uma displasia aqui subluxada, praticamente luxada, a articulação coxofemoral, né? Uma displasia coxofemoral grave, tá? Então eu posso ter um animal bastante ativo, com alterações osteoarticulares graves, e o inverso também acontece. Eu posso ter um animal, às vezes, com alterações osteoarticulares sutis, leves, tá? Mas com um comprometimento da função articular importante, com uma dificuldade deambulatória bastante evidente, tá? Então, porque quando a gente fala de articulação coxofemoral, a gente sempre lembra dos componentes ósseos da articulação, acetábulo, cabeça e colo femorais, mas a gente não pode esquecer dos tecidos moles localizados ali ao redor da articulação, a própria cápsula articular, a musculatura glútea, que é bastante importante para a manutenção da estabilidade articular, né? Esses tecidos moles conferem estabilidade estrutural à articulação coxofemoral, tá? E aí é por isso que nem sempre eu tenho essa correspondência, tá? Isso é bastante importante. Essa imagem aqui é uma imagem do meu doutorado. Eu trabalhei com displasia coxofemoral, né, mais especificamente com prótese de quadril, uma prótese experimental, um projeto desenvolvido lá na Unesp de Botucatu, com orientação da professora Cláudia Valera. Né? Não sei se ela vai assistir aí o vídeo ou não, mas se sim, aí os créditos para a FMVZ da Unesp de Botucatu e em nome da professora Valéria. Bom, diagnóstico. Diagnóstico, ele se baseia nos sinais clínicos, nos achados ao exame físico,
Existem alguns testes ortopédicos que auxiliam nesse diagnóstico, teste de compressão trocantérica, teste de Ortolani, enfim, mas a confirmação desse diagnóstico é feita com base nos exames de imagem. Normalmente, o exame radiográfico ele é mais do que o suficiente para que a gente consiga ter a confirmação desse diagnóstico. Em alguns casos, né, eu posso recorrer a exames de imagem mais sofisticados, que me deem uma clareza de imagem, como o exame tomográfico, por exemplo. Tá? Mas, via de regra, o raio-x ele é mais do que o suficiente para que a gente tenha aí a confirmação do diagnóstico da displasia coxofemoral. Quando que eu faço a tomografia? É para planejamento cirúrgico, e principalmente caso haja aí o intuito de colocar uma prótese coxofemoral, que é um procedimento já mais tecnicamente, digamos que complexo. Tá? Então a gente precisa aí ter um refinamento de imagem maior. Mas para diagnóstico, raio-x vai muito bem. E o raio-x, aí a gente tem duas opções. A gente pode fazer o exame radiográfico pelo método tradicional, que é o método OFA. OFA, que significa Orthopedic Foundation of Animals. Esse nome chique aí que a gente usa para designar esse posicionamento radiográfico. Então aqui é um animal que foi sedado, né, que está posicionado. Isso aqui sim sou eu, na época do estágio curricular, lá na Federal Rural de Pernambuco, onde eu tive a oportunidade de fazer estágio com o professor Tuduri, né, extremamente renomado aí na ortopedia veterinária no Brasil. Bom, então aqui a gente tem um animal, ele está posicionado, né, decúbito dorsal, né, o abdômen ventral voltado para cima, a gente hiperestende caudalmente aqui a articulação coxofemoral, faz a extensão caudal da articulação coxofemoral, né, esticando os membros pélvicos, e aí a gente vai fazer uma ligeira rotação interna, né, dos membros pélvicos. Isso vai me permitir justamente a visualização, né? Não estou conseguindo voltar aqui, mas isso vai me permitir justamente a visualização daquelas alterações osteoarticulares que são características da doença, como o rasamento do acetábulo e o remodelamento de colo, de cabeça e colo femorais, né? O achatamento da cabeça do fêmur e o espessamento do colo femoral. Então, esse posicionamento, o método OFA, vai me permitir a visualização dessas alterações osteoarticulares. Qual que é o problema disso? Lembra que a gente falou que a displasia coxofemoral ela é uma doença do desenvolvimento? Então, pode ser que se eu faça esse posicionamento, principalmente antes do animal ter completado o seu desenvolvimento musculoesquelético, pode ser que ele ainda não tenha desenvolvido essas alterações osteoarticulares tão características. Tá? E aí pode ser que eu tenha dificuldade para fechar esse diagnóstico. Isso faz com que o diagnóstico pelo método OFA ele só é possível a partir dos 24 meses de idade. Na prática, né, o que isso significa? Se eu faço o método radiográfico tradicional, que normalmente é feito na maior parte das clínicas e hospitais veterinários do Brasil, se ele tem displasia coxofemoral, se ele tem já um rasamento acetabular importante, um remodelamento da cabeça e colo femorais, ok, ele é displásico. O grande problema é quando eu não visualizo essas alterações. Pode ser que sim, ele seja displásico, só que ele ainda não desenvolveu essas alterações osteoarticulares características. Tá? Então, o ideal é que eu repetisse o exame radiográfico após os 24 meses para me certificar desse diagnóstico. Ok, realmente ele não é displásico, né? Ou não, sim, ele é displásico. Tá? Então, o problema é quando eu não consigo evidenciar as alterações osteoarticulares antes dos 24 meses de idade. Aí, nesse caso, eu deveria repetir o exame radiográfico. Tá?
E qual que é o problema? Nem sempre isso é feito, né? E às vezes um animal é tido como não displásico, né? E aí depois, mais para frente, né, ele vem apresentar aí os sinais clínicos decorrentes da doença, ou o que é pior, né, esse animal é colocado na reprodução e os genes responsáveis aí pela conformação da articulação são transmitidos a outras gerações, né? Há uma disseminação da doença entre a população canina. Para evitar isso, tem um outro método radiográfico que é esse aqui, o PENRIP. PEN de Pensilvânia, porque ele foi desenvolvido lá na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, RIP de quadril, de articulação coxofemoral do inglês. A diferença do PENRIP para o método OLFA é que aqui ele se baseia não na visualização das alterações osteoarticulares, mas sim na frouxidão articular. E a frouxidão articular, a gente já discutiu isso, ela é algo que antecede ao remodelamento da articulação. Então, não está encaixando bem, existe aí um mau encaixe, uma incongruência da articulação coxofemoral que está frouxa, que está instável. E aí, em decorrência disso, surgem as alterações osteoarticulares. Né? Então, por a frouxidão, a instabilidade articular ser algo que antecede as alterações osteoarticulares, eu consigo, né, dar um diagnóstico, fechar esse diagnóstico de displasia coxofemoral muito mais precocemente. Já a partir dos 6 meses de idade, de 6 a 1 ano de idade, eu já consigo evidenciar se essa articulação está ou não frouxa, se está ou não instável, e isso seria aí preditivo para eu dizer que o animal tem a displasia coxofemoral, antes de visualizar as alterações osteoarticulares, tá? Então, me permite um diagnóstico muito mais precoce. Né? Por meio de um posicionamento, que é o posicionamento frog, né? O animal ele é posicionado como se fosse um sapinho, e aí entre os membros pélvicos é posicionado um instrumento que é chamado de distrator articular. Isso vai me possibilitar visualizar, bem assim a grosso modo, tá? Que eu não sou radiologista, a distância, a visualização da distância entre cabeça e fossa acetabular. Essa distância ela é correspondente ao que a gente chama de índice de distração. Quanto maior é o índice de distração, maior é a frouxidão da articulação coxofemoral. Tá? Então, assim, bem resumido, para a gente entender como que funciona aí o método PENRIP. Bom, se ele me permite o diagnóstico mais precoce, por que a gente não faz, então, o PENRIP e continua fazendo o diagnóstico pelo método tradicional, o método OLFA? Né? Para que eu possa dar o diagnóstico pelo método PENRIP, e isso exige aí dos radiologistas treinamento e certificação. É por isso que não é um método tão comum, tão popular dentre as clínicas e hospitais veterinários no Brasil, tá? Mas ele tem aí essa, digamos, essa vantagem em relação ao exame radiográfico tradicional, tá? Bom, e o tratamento clínico? Lembra que a gente falou, guarda a informação que a gente vai dividir didaticamente animais que tenham dor devido à inflamação e animais que tenham dor devido à degeneração da articulação coxofemoral, porque isso torna mais fácil para a gente saber como intervir, né, clinicamente e também cirurgicamente. Clinicamente, né, o tratamento clínico. Bom, animais jovens têm dor devido à inflamação. Então, a atividade física vai agravar a inflamação. Quanto maior é o nível de atividade física, maior vai ser, né, distensão de cápsula e do ligamento da cabeça do fêmur, maior vai ser aí, né, o trauma da cabeça femoral contra a fossa e borda acetabulares. Consequentemente, a ocorrência das microfraturas acetabulares e maior vai ser a inflamação. Então, eu preciso fazer repouso. Posso fazer fisioterapia? Posso e devo fazer fisioterapia, mas aqui a gente vai evitar alguns exercícios físicos, principalmente aí, exercícios físicos de maior impacto.
tá? A gente já vai falar da fisioterapia. Bom, o animal tem dor, então eu preciso fazer o uso de analgésicos. O ideal são analgésicos mais voltados para o manejo da dor aguda. Então a gente pode fazer, né, de pirona, cloridrato de tramadol, enfim, tá? E até mesmo os anti-inflamatórios não esteroidais, né, que teriam aí a ação anti-inflamatória e analgésica. Né, uma vez que há inflamação, o que está predominando aqui é a inflamação. Então, sim, né, aqui é recomendado o uso de fármacos anti-inflamatórios. Diferente do que é convencionado ou, de certa forma, popularizado entre grandes animais, em pequenos animais, em humanos, isso já está bem estabelecido. Os anti-inflamatórios esteroidais, que inclusive são administrados pela via intraarticular em grandes animais, eles causam a degeneração da superfície cartilaginosa articular, então eles são contraindicados, tá? Aqui a gente vai dar prioridade para os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. Meloxicam, carprofeno, cetoprofeno, enfim, ok? Fisioterapia, ela é indicada. Fisioterapia aqui é principalmente para manejo da inflamação, né, para diminuição da inflamação e, consequentemente, promover alívio da dor. Tá? Então, existem várias modalidades dentro da fisiatria, como, por exemplo, a termoterapia, né, eu posso fazer, aí, no caso, né, quando eu for fazer a termoterapia, o recomendado é a utilização de compressas frias, né? Então, o frio vai diminuir a vasodilatação, vai diminuir a permeabilidade vascular, que são condições que agravam a inflamação, tá? E animais de meia idade a idosos? Bom, então, animais de meia idade a idosos têm dor. Tem dor, vou fazer o uso de analgésicos. Aqui, principalmente, analgésicos para manejo de dor crônica. São animais que têm uma doença crônica que não tem cura específica, né, que é a doença articular degenerativa. Então, em decorrência da displasia coxofemoral, houve a degeneração da articulação. Então, esse animal ele tem displasia coxofemoral associada à doença articular degenerativa. E isso é uma condição que não tem cura. Esses animais eles vão ter que conviver com dor. Normalmente aqui eu tenho uma dor já de caráter mais crônico, tá? E aí eu posso e devo fazer a analgesia, mas eu não posso esquecer que a analgesia aqui é mais voltada para manejo da dor crônica. E eu tenho várias opções, né? Existe a amantadina, a gabapentina, antidepressivos tricíclicos. Então eu tenho que avaliar, né, o grau de dor, a intensidade da dor. Para manejo da dor crônica, inclusive, é interessante a acupuntura para esses pacientes e, novamente, outras modalidades integrativas, como a fisioterapia. Tá? A fisioterapia aqui que inclui, né, a realização de exercícios físicos, né, mas aqui controlados e, novamente, com menor impacto. Exercícios físicos controlados que têm aí como intuito o fortalecimento da musculatura. Lembra que a musculatura e os tecidos moles periarticulares, eles são tão importantes quanto os elementos ósseos para a estabilidade da articulação coxofemoral. Tá? Posso fazer eventualmente o uso de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, não é o que está predominando aqui, mas eventualmente eu posso ter a reagudização do processo inflamatório. Né? Quando isso acontece? Às vezes algum trauma mínimo, às vezes algum movimento brusco pode fazer com que haja reagudização da inflamação, e nesses casos sim eu posso fazer o uso de um anti-inflamatório não esteroidal, mas que não vai ser administrado de forma crônica, tá? E agentes condroprotetores, existem vários, né, agentes ou nutracêuticos condroprotetores que têm a função de restaurar a superfície articular, restaurar a propriedade viscoelástica do líquido sinovial, que auxilia na lubrificação da articulação, no deslizamento
das extremidades articulares, facilitando a execução do movimento, diminuindo a quantidade de mediadores inflamatórios liberados no espaço intraarticular, que também vão contribuir para a dor, para a inflamação e a degeneração da articulação. Tá? Então, existem vários agentes condroprotetores. A gente poderia fazer uma aula só sobre isso e ficaria aqui, né, uma manhã inteira falando só de agentes condroprotetores. E importante, né, independente se é um animal jovem, independente se é um animal de meia idade a idoso, se ele tem dor devido à inflamação ou degeneração, né, fazer o controle alimentar, né, evitar que esse animal tenha uma sobrecarga articular devido ao sobrepeso, que vai favorecer, inclusive, a rápida evolução do processo degenerativo. Tá? É importante que se faça o controle alimentar. Só fazendo um adendo aí, né? A fim de evitar a sobrecarga articular, considerando aí a fisioterapia como parte do tratamento conservativo da displasia coxofemoral, a hidroterapia tem apresentado, né, resultados bastante interessantes, já resultados bastante concretos, né, no tratamento da displasia coxofemoral, porque aí a gente consegue ter a propriedade do empuxo, uma propriedade da água que diminui a sobrecarga articular, facilitando a execução do movimento, o recrutamento da musculatura. Então, tem resultados já bem estabelecidos, resultados bem interessantes. Bom, e o tema da aula de hoje, tratamento cirúrgico. Tudo isso para a gente conseguir falar do tratamento cirúrgico, né? Tratamento cirúrgico, que normalmente ele se destina àqueles pacientes com sinais clínicos já mais graves, decorrentes da displasia coxofemoral, né? E normalmente para aqueles pacientes que não responderam bem ao tratamento conservativo. Dificilmente, né, o tutor ele opta pelo tratamento cirúrgico de imediato, né? Mesmo naquelas opções cirúrgicas que eu preciso de uma certa prontidão do tutor em aceitar o procedimento, do contrário, pode ser que eu já não consiga mais fazer aquele procedimento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É o caso da sinfisiodese, por exemplo. Eu tenho um tempo para fazer esse procedimento, do contrário, ao fechamento da sínfise púbica, esse procedimento ele não se justifica mais. Mas mesmo quando existe essa certa urgência na adesão ou não a esse procedimento, é difícil aqueles tutores que optam de imediato ao tratamento cirúrgico. Normalmente, né, eles preferem, tentam primeiro o tratamento conservativo, tentam primeiro aí modalidades terapêuticas integrativas, acupuntura, fisioterapia, e não, né, não cabe aqui a mim falar se isso está certo ou errado, tá? Normalmente acontece. E aí ele chega quando nada deu certo, né, ou os resultados foram aquém do esperados, aí que ele pensa na possibilidade de uma cirurgia. Tá? É o que normalmente acontece. Não que tratamento clínico ou mesmo as modalidades integrativas não possam ter bons resultados, né? Muito pelo contrário, né? A gente percebe aí que em alguns casos tem resultados bons e bastante aceitáveis por parte do tutor. Depende muito aí do que o tutor espera para o seu animal, né? Eventualmente, para um tutor, se o animal ele claudica um pouquinho de vez em quando, isso é aceitável. Para o outro tutor, talvez isso não seja considerado algo aceitável. Então, depende muito das expectativas também do tutor em relação ao seu animal. Bom, a seleção do tratamento cirúrgico envolve vários fatores. A idade do paciente, né, o temperamento do paciente, né, um animal já mais agitado, que tem um maior nível de atividade física, um animal mais quietinho, mais caseiro, né, que tem um nível de atividade física já mais reduzido.
né? Qual é o local onde esse animal vive? Então é um poodle velhinho, né, que fica dentro de casa a maior parte do tempo, ou é um labrador, um golden, né, que corre o sítio o dia todo, pula no lago, né, enfim, né? Qual é o local onde vive esse paciente? Isso é importante na hora da gente escolher qual a melhor técnica cirúrgica. Qual que é a conformação anatômica da articulação coxofemoral, especificamente aqui da cabeça do fêmur e do acetábulo? Né? Existe já alguma alteração conformacional? Se sim, qual é a gravidade dessa alteração? Se existe alguma alteração conformacional, isso gera instabilidade e provavelmente esse animal, se ele ainda não tem, ele vai vir a ter, né, alterações características da doença articular degenerativa, como por exemplo é a formação dos osteófitos que a gente comentou no início da aula. Saber se esse animal já tem ou não essas alterações degenerativas é importante saber qual é a intensidade dessas alterações. Isso pode influenciar, inclusive, na resposta ao tratamento cirúrgico. Quais são as condições físicas do tutor, né? Então, a gente sabe que alguns procedimentos apresentam resultados fantásticos, mas são mais onerosos. É o caso, por exemplo, da prótese de quadril. Infelizmente, não é todo o tutor que vai ter condição financeira para arcar com um procedimento mais oneroso como esse. Tá? E qual é a preferência do cirurgião? A preferência e a experiência do cirurgião ortopedista. Lembra que a gente, para tentar tornar, né, o entendimento aí um pouco mais fácil, a gente falou da idade como fator, né? E aí a gente vai dividir as técnicas cirúrgicas de uma forma mais didática, aqui também de acordo com a idade. Animais jovens que têm alguma disfunção articular devido à inflamação, que apresentem sinais clínicos súbitos e que ainda não apresentem alterações degenerativas osteoarticulares. Tá? Então, para animais jovens, existem muitas técnicas descritas, dentre as quais a gente selecionou aqui algumas, que seriam talvez as mais bem descritas segundo a literatura. Então, desde osteotomia dupla ou tripla da pelve, osteotomia intertrocantérica, osteotomia femoral em cúpula, uma técnica que foi desenvolvida pelo professor Paulo Yamaguchi da Unesp de Botucatu, excisão artroplástica, que é o nome chique que a gente dá para colocefalectomia, é um termo que ficou convencionado, né? Mas o nome correto é excisão artroplástica ou simplesmente excisão de cabeça e colo femorais. A artroplastia acetabular dorsal, que é na qual a gente vai fazer aí o posicionamento de um enxerto, normalmente um enxerto ósseo, sobre a borda crânio-dorsal do acetábulo, aumentando a cobertura da cabeça femoral. Sinfisiodese púbica juvenil, que aí nesse caso a gente vai destruir a sínfise púbica, né, que ainda está aberta. Isso vai permitir uma reorientação do segmento acetabular, né, que passaria a se desenvolver e recobriria a cabeça do fêmur. E a artroplastia total coxofemoral, que é o nome chique que a gente dá aí para prótese de quadril, prótese coxofemoral. Já animais, né, de meia idade a idosos, né, animais adultos a idosos, aí a gente acaba tendo menos opções, até mesmo porque esses animais têm já doença articular degenerativa instalada, normalmente já tem aí um comprometimento funcional mais grave da articulação. Tá? E aí a gente tem a excisão artroplástica, que seria então a excisão de cabeça e colo femorais, a denervação acetabular e a artroplastia total coxofemoral, cirurgia de prótese. Animais jovens, normalmente os procedimentos cirúrgicos visam reorientar
e melhorar o encaixe da articulação. Tá? Então, eles visam alterar a conformação da articulação. Já naqueles animais que possuam doença articular degenerativa, a maior parte dos procedimentos é paliativa e visa, né, melhorar a função da articulação por meio do alívio da dor ou a substituição daquela articulação já gravemente acometida, substituição da função dessa articulação, aquela articulação que já não funciona bem, então a gente vai substituir aí essa articulação, tá? Então são procedimentos normalmente mais paliativos, tá? A gente pode incluir aqui também, né, uma técnica que acabou caindo um pouco mais em desuso, a miectomia do pectíneo, tá? A denervação acetabular, por que eu não incluí ali para pacientes jovens? Então, a denervação, a gente vai comentar na aula de hoje, ela visa aí a destruição das fibras nervosas sensoriais, que são aquelas responsáveis pela sensação de dor. Isso vai fazer com que o animal jovem, que tem, né, devido ao próprio comportamento natural para a idade, né, um nível de atividade física maior, esse animal ele não vai ter nenhum efeito protetor, né? Por exemplo, quando a gente tem dor, né, a gente pisa com certa cautela, a gente restringe certo movimento para evitar ter dor. O animal que tem dor, ele faz isso. Quando ele deixa de sentir dor, ele volta a fazer as atividades físicas que ele estava habituado antes. Então, volta a correr, volta a pular, e aí isso pode fazer com que uma articulação subluxada, por exemplo, né, evolua para uma luxação, que é quando há a perda completa da relação entre os elementos articulares. Tá? Então, para evitar que isso aconteça, né, a denervação acetabular ela tende a ser mais empregada, justificada para aqueles animais já de meia idade, idosos, que têm uma diminuição do nível de atividade física e que têm dor. Tá? Então, assim, não estou puxando a sardinha para nenhuma técnica, né? Existem várias opções descritas na literatura, até para facilitar, às vezes, quem não é cirurgião, né? Poxa, né? Por que vai indicar tal técnica e não outra técnica, né? Então, só para tentar aí tornar um pouco mais entendível, talvez, aí, como que a gente escolhe uma técnica dentre várias outras descritas na literatura, tá? Talvez, né, as três, né, mais em voga seja, né, na atualidade, né, a excisão artroplástica, que seria a excisão de cabeça e colo femorais, né, a popular colocefalectomia, a denervação acetabular e a artroplastia total coxofemoral, que é a prótese de quadril. Acredito que essas sejam as três que estão mais na moda, que são mais realizadas na maior parte aí, das clínicas e hospitais veterinários pelo Brasil, tá? Existem outras, novamente, né? A preferência, a experiência do cirurgião ortopedista conta muito na hora de escolher entre uma técnica dentre tantas descritas, tá? A gente ficaria aqui, nenhuma manhã, a gente ficaria aqui, sei lá, acho que a quarentena inteira falando de técnicas cirúrgicas, tá? Então a gente selecionou aqui algumas para discutir alguns aspectos técnicos importantes, talvez das mais frequentemente realizadas, tá? A primeira delas, a excisão artroplástica. Então, a excisão artroplástica, né, ela consiste na ressecção, na excisão da cabeça e do colo femorais remodelados. Então, a cabeça já está achatada, o colo já está espessado. E aí a gente vai, então, fazer a remoção cirúrgica dessas estruturas, desses componentes articulares, tá? A gente faz isso, né? Então, quando tem aí já alguma subluxação, quando já existe aí um comprometimento funcional importante da articulação coxofemoral devido à doença articular degenerativa grave,
quando, perdão, aqui está rasamento acetabular, quando existe um rasamento do acetábulo, tá? Para aqueles procedimentos cirúrgicos que não obtiveram um resultado satisfatório e para outras condições não inerentes à displasia coxofemoral, como, por exemplo, necrose asséptica da cabeça do fêmur e fraturas que envolvam a articulação coxofemoral, como fraturas da cabeça femoral ou do acetábulo. No que consiste essa técnica? Aqui a gente vai diminuir o contato osso-osso. Vai diminuir o contato entre a cabeça femoral e a fossa do acetábulo. Esse contato entre as superfícies articulares, esse contato osso-osso, é o que vai gerar dor e inflamação. Uma vez que a gente diminui, minimiza esse contato por meio da excisão de partes dos componentes articulares, a gente tem aí a promoção de alívio de dor, tá? Sem o comprometimento dos movimentos articulares. Então, o paciente continua conseguindo fazer extensão cranial, extensão caudal da articulação coxofemoral, a abdução e até mesmo a rotação da articulação. Mas se não tem mais os componentes articulares, como que isso é possível? Esses movimentos articulares são garantidos por meio da deposição de um tecido fibroso cicatricial bastante denso, que é o que a gente chama de pseudoartrose. É esse tecido conjuntivo denso que permite a realização dos movimentos articulares. Tá? Então, nesse caso, eu tenho alívio da dor e a manutenção dos movimentos por diminuição do contato osso-osso e a formação dessa pseudofibrose. É essa pseudofibrose, inclusive, que vai garantir aí a manutenção dos movimentos articulares. Para isso, eu preciso remover cabeça e é imprescindível que eu remova colo femoral. Tá? Se eu removo só a cabeça e não removo o colo, não faço a osteotomia nesse ângulo apropriado, tá? E a permanência do colo, isso mantém o contato osso-osso, agora entre fossa do acetábulo e essa ponta óssea, constituída aí pela permanência do colo. Então, aí eu tenho manutenção do contato, tenho manutenção da dor e inflamação. Então, é imprescindível que se faça a remoção do colo. Talvez aí um dos principais erros de técnica responsáveis por um mau resultado pós-operatório seja a permanência do colo. Tá? Normalmente o prognóstico ele é bom, tá? O prognóstico após a cirurgia é bom, com exceção de cães de grande porte. Cães de grande porte têm dificuldade para compensar a perda da cabeça e colo femorais. A cabeça e colo femorais resultam no encurtamento do fêmur, numa diminuição do comprimento do fêmur e, consequentemente, no encurtamento do membro operado. Isso faz com que o animal mantenha a claudicação. E aí talvez isso não seja bem visto por parte dos tutores. Eu submeti ele à cirurgia porque ele estava mancando e agora ele continua mancando. Sim, antes ele mancava porque ele tinha dor, agora ele claudica, não porque ele tem dor, mas porque ele tem uma alteração quanto à anatomia, uma variação quanto à anatomia, uma alteração quanto à conformação aqui da articulação, o membro que está encurtado. Tá? Então, cães de grande porte nem sempre compensam bem a realização da excisão artroplástica, que pode ser, inclusive, requerida em ambas articulações. Lembra que a displasia coxofemoral acomete ambas as articulações coxofemorais. Pode ser que uma articulação seja mais gravemente acometida do que a outra, mas, eventualmente, talvez eu precise fazer aí essa abordagem cirúrgica em ambas as articulações. Vai resultar no encurtamento do membro, pode resultar numa perda da amplitude de movimento, principalmente quando a condição já é crônica e já há certo grau de atrofia da musculatura. E é imprescindível que se faça a remoção de toda a cabeça e inclusive do colo femoral.
Uma outra técnica é a denervação coxofemoral, denervação acetabular. É uma técnica relativamente simples, né, que me permite, né, a analgesia, me possibilita aí a analgesia, me promove alívio da dor, uma vez que há destruição das fibras nervosas sensoriais. A destruição dessas fibras ocorre por meio da curetagem da borda crânio-dorsal do acetábulo. Então, aqui a gente tem fibras que são responsáveis pela sensação de dor. Essas fibras, elas, né, inervam, né, essa região aqui da cápsula articular, da borda crânio-dorsal do acetábulo e do corpo do ilho, por meio da curetagem, né, dessa porção óssea, a gente destrói essas fibras sensoriais ou sensitivas periosteais, tá? E o resultado é o alívio da dor. Isso pode ser feito com uma cureta, isso pode ser feito com um osteótomo, isso pode ser feito inclusive de forma percutânea utilizando um pino, por exemplo. Os resultados são bastante interessantes, por ser uma técnica relativamente simples, o tempo operatório é curto. Isso é algo interessante quando a gente pensa no tratamento de animais idosos que eventualmente possuem outras comorbidades, técnicas cirúrgicas mais demoradas aumentariam o risco anestésico e dispensa, né, a necessidade de equipamentos sofisticados. Então a gente falou que um pino eventualmente já é o suficiente para que a gente consiga a curetagem da borda crânio-dorsal acetabular e, consequentemente, a destruição das fibras sensoriais. Dentre as desvantagens é que pode haver a reinervação e, consequentemente, recidiva da dor, né? Existe aqui um estudo do Brown e colaboradores que a recidiva aconteceu em 32,6% dos pacientes após 3 anos e meio. Né? Isso se deve à reinervação das terminações nervosas. Né? Quando a gente faz a curetagem da borda crânio-dorsal do acetábulo ou mesmo do corpo do ilho, a gente não consegue destruir todas as fibras sensoriais, existem outras que inervam a porção caudo-ventral também, da articulação coxofemoral. Então, isso pode fazer com que os resultados não sejam tão consistentes, assim, digamos assim, né? Que possa haver aí a recidiva dos sinais clínicos. Né? Mas de uma forma geral aí o prognóstico é bom com essa técnica, né? Promovendo aí alívio da dor e consequentemente a melhora clínica em mais de 92% dos pacientes em um estudo envolvendo 117 cães, estudo de 15 colaboradores de 2002. Né? E o tempo de recuperação é bastante reduzido, normalmente não há necessidade aí de manter o animal em ambiente restrito durante muito tempo. Diferente do que acontece na artroplastia coxofemoral total, que é a cirurgia de prótese de quadril. A cirurgia de artroplastia total coxofemoral, ela visa a substituição da articulação coxofemoral por componentes protéticos, normalmente, né, a substituição do acetábulo raso, então aqui o aprofundamento do acetábulo, que antes era raso, por componentes protéticos, metálicos ou não. Normalmente, né, são componentes metálicos de diferentes ligas metálicas, pode ser de aço cirúrgico, de titânio, aço revestido com titânio, enfim, tá? Aqui de uma prótese coxofemoral, que foi do meu doutorado, foi desenvolvido em parceria com a FMVZ e a FMB da Unesp de Botucatu, é uma prótese desenvolvida pela professora Cláudia Valéria, em parceria com o professor Ricardo da FMB. Então aqui existia uma cúpula metálica, essa cúpula era revestida por titânio, então, e aí a essa cúpula era posicionado um insert de polipropileno. Tá? E a cabeça, né, uma cabeça metálica, normalmente conectada aqui a uma haste que vai dentro do canal do fêmur.
Tá? Essas próteses elas podem ser cimentadas ou não. Quando cimentadas, normalmente a gente utiliza uma resina acrílica de polimetilmetacrilato, porém estéril, né? Ou ela pode ser, né, encaixada sob pressão, e o revestimento de titânio permite ainda a osteointegração. Então, existem vários modelos descritos, né? Esse aqui é o que eu tive experiência, mas existem vários modelos de próteses descritos, né, com suas inúmeras variações, desde a sua composição até mesmo aí a sua forma de fixação ao leito ósseo. Mas basicamente, né, ela é indicada para pacientes que possuam displasia, pacientes que tenham ou não osteoartrose, tá? Ela pode ser indicada já para pacientes mais jovens sem osteoartrose, inclusive a não existência de doença articular degenerativa associada minimiza o risco de complicações com a realização desse procedimento cirúrgico. Mas para outras afecções também, como uma não união, uma má união da cabeça e colo femorais, fraturas não reconstrutíveis que envolvam o acetábulo ou a cabeça femoral, necrose asséptica da cabeça do fêmur e luxações coxofemorais recidivantes. Dentre as contraindicações, pacientes que apresentem outras afecções ortopédicas, neurológicas ou até mesmo sistêmicas e que apresentem algum foco de infecção, desde uma doença periodontária, até outras infecções como otite, cistite, alguma dermatite. Do contrário, pode haver aí a ocorrência de uma de um biofilme de bactérias ali ao redor do material metálico implantado, o que faz com que haja uma subsequente infecção periprostética, uma infecção ao redor da prótese, uma infecção essa de difícil erradicação. Normalmente a gente só consegue debelar o processo infeccioso a partir do momento em que a gente faz a remoção dos componentes protéticos, tá? Então aqui só para ilustrar, como que é feito o posicionamento aí da prótese coxofemoral, aqui o resultado pós-operatório, né? Os resultados são bastante interessantes, o prognóstico é bom, normalmente com um retorno precoce da função articular e consequentemente do membro operado. Entretanto, é importante que se faça a restrição do espaço dos pacientes recém-operados e a restrição de determinadas atividades físicas. Alguns exercícios são restritos para permitir aí a adequada fixação e osteointegração desses componentes metálicos. Tá? Normalmente por um mês é o suficiente, com o retorno gradativo aí às atividades físicas. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu espero que vocês tenham gostado aí da explanação sobre displasia coxofemoral. Eu procurei chamar a atenção para alguns mitos, inclusive, que envolvam a displasia coxofemoral. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, esse aqui é o meu e-mail, vjvrosseto@hotmail.com. Eu fico à disposição. Espero que vocês tenham gostado. E até mais, até a próxima. Obrigado, pessoal. Continuem se cuidando aí durante essa fase de quarentena. Logo mais aí a gente volta às nossas atividades habituais, aí volta à normalidade. Espero que vocês estejam se cuidando, que esteja tudo bem. Aproveitem a quarentena para aperfeiçoar aí os conhecimentos, inclusive sobre displasia coxofemoral. Obrigadão, viu? Até mais.